Alô você, paz e bem a todos. Aqui é o canal do José Geraldo, da minha varanda para todos vocês. Inscreva-se no canal, compartilhe, dê seu like ou dislike, comente, participe, faça sugestões de assuntos. Esse é o canal das pessoas comuns. Hoje o assunto é efetivo F e O. Hashtag somos todos professores. Quando eu iniciei na profissão há 30 anos, tínhamos no peito o desejo de ser como muitos dos professores que a gente acompanhava. E eu, em especial, tive três professoras que me marcaram muito e que serviram de inspiração para que eu me tornasse o profissional que sou hoje. No meu ensino fundamental, eu tive a dona Emirene da Mata, professora excelente, sabe, não tem palavras para poder dimensionar a dona Emirene, simplesmente maravilhosa. E depois no ensino fundamental e médio, eu tive mais duas professoras que me marcaram muito. E o interessante é que as duas professoras tinham o mesmo nome. É da dona Maria Auxiliadora Corradini, que dava aula de língua portuguesa, e a dona Maria Auxiliadora Pazeto, que dava aula de história, a dona Dodô. Essas três professoras simplesmente marcaram a minha vida e fizeram com que eu optasse pela carreira de professor. A maestria delas, a divindade delas, a forma como elas agiam dentro da sala de aula era simplesmente notável. E isso fez com que, não só eu, mas muitos colegas fizessem a opção de ser professores, né, por causa do desempenho dessas pessoas maravilhosas. O perigo, aparentemente, era desvendar as coisas que haviam dentro da sala de aula. E eu, sempre que tenho que desvendar alguma coisa dentro da sala de aula, eu me lembro do desempenho dessas professoras, da forma como elas agiam. Mas hoje nós, professores, temos um outro perigo nos rondando. E o que nos ronda hoje em dia, o perigo que nos ronda hoje, é o perigo que a gente tem e se faz necessário desvendar a mente dos nossos governantes. Sim, os nossos governantes. Está no comando aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, um centro-direita desde que terminou a ditadura militar. Desde que terminou a ditadura militar, que nós temos aqui governadores no estado de São Paulo de centro-direita. O PMDB, que hoje em dia é chamado de MDB, Centrão, esteve no governo até 90 e alguma coisa. E depois então entrou o PSDB, que é centro-direita. Então, Centrão e centro-direita. Na época em que comecei na educação, também éramos divididos em categorias como hoje. Na época era efetivos, estáveis e ACT. E era uma luta enorme do sindicato para que houvesse a unificação dessas três categorias. Os professores tinham que estarem unidos para poder lutar. Mas contávamos com um sindicato forte e com algumas coisas com situações que favoreciam o trabalho sindical. Tudo era feito. Se você começava a dar aula, automaticamente você era filiado ao sindicato. E aí você recebia todas as orientações, tudo que era necessário. E os colegas mais velhos, aqueles que já estavam no trabalho há mais tempo, a gente que era novato, era auxiliado por eles e a gente os seguia. Quando havia as paralisações, parávamos todos. Fizemos greves de muitos dias de paralisação. E não era uma greve solitária só dos efetivos, porque isso não dava resultado. Para dar resultado, tinha que haver
a luta, mas a luta de todos os professores. E já naquela época, os governos de centrão e centro-direita já então planejavam acabar com a unificação. Eles estudavam formas de enfraquecer o sindicato. A mídia paulista, ela sempre foi muito corrompida. A mídia paulista, corrompida, o que ela fazia? Ela começou um trabalho junto com os governantes de desqualificação sindical. Tanto fizeram que o sindicato tornou-se um zero à esquerda. E isso foi um trabalho muito bem feito dos governantes juntamente com a mídia corrompida do nosso estado. E nós então passamos a ter o que temos hoje. Uma classe de profissionais que não são unidos. Uma classe de profissionais que vivem as suas angústias de forma quase que solitária. Eu participo de vários grupos de WhatsApp e nesses grupos tem o grupo de efetivos, o grupo de olinos, né, o grupo do pessoal que é O, o grupo dos F, o que é muito triste, porque deveria ser um só grupo, não deveria ter essa separação, né? Devíamos estar todos no mesmo grupo, mas não estamos, né? E o que acontece? Não há essa unificação, não há essa junção. Por quê? Porque o governo cria metodologias para que isso não aconteça. Quando você pega professores em final de contrato, por exemplo, quarentena, olha só que coisa horrível. O professor tem que cumprir uma quarentena de trabalho. Isso é o fim da picada. É uma coisa sem lógica, sem cabimento, descabível. Mas acontece na educação paulista. Existe a quarentena para o professor de categoria O que vence o seu contrato. Mas existe quarentena para os filhos desse professor? Existe quarentena das despesas da casa desse professor? Então nós temos que pensar numa situação onde haja o respeito para o profissional. Esse profissional precisa de respeito. Como é que ele vai ser respeitado dessa forma? Então você que é efetivo, se aproxime de quem é F, de quem é O da sua escola. Seja apoio dessas pessoas. E você que é O, não tenha vergonha em apoiar nos seus colegas, não. Venha procurar apoio. Podemos sim ser apoio para vocês que estão começando agora. Temos que ser unidos. Temos que ser unidos, porque somos todos professores. E dentro dessa união, a gente vai poder sim lutar por coisas boas. A gente vai poder sim não ter mais esse período de angústia. O mês de janeiro, mês de férias, é um mês angustiante. Angustiante. Porque ver seus colegas desesperados, sem saber se terão como pagar suas despesas, suas contas no início do ano, é muito triste. E eu estou acompanhando tudo isso e vendo o quanto esse pessoal está sofrendo. É simplesmente vergonhoso, desumano. Essa é a palavra, desumano. A gente vê essas pessoas sofrerem dessa forma. E o nosso governo, os nossos governantes de centro-direita, acompanham piamente a cartilha neoliberal. E com isso eles criam essa situação angustiante que faz com que seres humanos adoeçam. O professor vai começar o seu trabalho adoecido. A angústia que ele passa durante esse período faz com que ele adoeça, faz com que ele não consiga iniciar o ano de bem com a vida. Como iniciar o ano letivo com os alunos de bem com a vida se você passou uma angústia de 30 dias, um período angustiante de 30 dias? E aqueles que não conseguiram pegar a aula agora, a angústia deles é maior ainda. A verdade é que nós precisamos nos unir. Professores, somos todos professores, efetivo, F, O,
Somos todos professores. A união faz a força. Sozinho, você fica vulnerável, você fica fraco. Existem sim alguns diretores que fazem uma pressão enorme em cima do pessoal do pessoal O, do pessoal O, para que eles não participem das greves, das paralisações. Mas se vocês não participarem junto com o efetivos IF das paralisações, se vocês não participarem de tudo que acontece, vocês vão, de uma certa forma, prejudicarem o futuro de vocês. Que vocês serão os professores efetivos, se Deus quiser, né? Porque nós iremos fazer pressão para que haja concurso. Tem que haver concurso público. Essa cartilha neoliberal que coloca aí o estado mínimo, onde não tem concurso para professores, e faz com que vocês passem por toda essa humilhação de quarentena e outras coisas mais, isso tem que acabar. Mas para isso acabar, nós temos que nos fortalecer. O inimigo é o PSDB. O inimigo é a cartilha neoliberal. O inimigo é o conceito do Estado mínimo criado por essa cartilha e esses partidos que seguem essa cartilha. O que a grande mídia faz e coloca para a gente não existe. Na verdade, hoje as mídias alternativas estão sobressaindo justamente por isso, porque nós estamos cansados de sofrer e cansados de sermos pisoteados. Vamos nos unir, vamos juntos mostrar que somos professores, sim. Somos formadores de opinião, somos fortes e somos uma categoria que merece respeito. Aliás, não é só os professores que precisam se unir, não. O funcionalismo público precisa se unir. Juntos, nós iremos mudar isso. E vamos mudar. Chega de PSDB, chega de centro-direita, chega de cartilha neoliberal, chega de Estado mínimo. O Brasil não está pronto para o Estado mínimo. Somos todos professores. Um grande abraço. Daqui a pouco a gente volta.